Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e edificação para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, graça e paz, retornamos, Graça e paz, voltamos. E o nosso tema de hoje, pastora? Nosso tema de hoje, não estranhes o fogo que surge. Amém. E o nosso texto que nós... Nosso texto, 1 Pedro. Continuamos em 1 Pedro, nutrindo, fortalecendo a igreja que se dispersou um pouco nesse tempo. E nós estamos aprendendo, seguindo o trilho, como o povo de Deus no tempo da dispersão foi nutrido pela palavra de Deus. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, do 7 ao 10 diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ainda versículos 12 a 14 diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ainda, pastor, o capítulo 5, do 8 ao 11, né? Diz assim, então, do 8 ao 11: Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Palavra mais linda, hein? Então, nós estamos vivendo, né, pastor, tempos difíceis, como a própria palavra de Deus diz, né? E talvez algumas pessoas, alguns de nós, estamos achando estranho tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Então, a pergunta, você e eu estamos achando estranho o que está acontecendo nos dias de hoje? Para nós cristãs, é estranho? Então essa primeira carta de Pedro, pastora, ela é muito linda, é uma fonte de consolo para os dias difíceis que a Bíblia diz que nós enfrentaríamos, pastora, né? Então é um bálsamo do céu, como eu falei, né, na pregação, é força espiritual para os que sofrem injustiças e também aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Então o apóstolo Pedro está escrevendo aos cristãos que estão passando muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas perseguições na Ásia Menor, pastora. Eles perderam tudo. Sim. Perderam suas casas, suas terras, seus bens, a sua liberdade. Esse povo andava mesmo no vale da sombra da morte. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, pastora. Mas os seus corações eram
totalmente a mente deles, pastor, e o coração estavam no céu. Glória a Deus. Isso era algo lindo nesses textos que nós lemos aqui da carta de Pedro, algo tremendo, né? Toda a carta de Pedro, ela é muito linda. Então eles suportavam mesmo o fogo da perseguição, mas tinham um coração, como o próprio Pedro diz, inundado por uma alegria indizível e cheia de glória, pastor. Viviam pela fé e eles aguardavam como estrangeiros e peregrinos, como o próprio apóstolo Pedro fala, a pátria ainda melhor, a pátria celestial, né? Que eles estavam aguardando. E nós também, pastor, estamos aqui nesse tempo, nesse caminho, aguardando nossa pátria celestial, né? E nesse caminho que estamos percorrendo, temos que suportar muitas coisas, né? E aí eu trouxe então o tema como fogo, né? Que surge, o fogo da perseguição, o fogo do sofrimento. Nós estamos vivendo aí esse tempo aí dessa quarentena do Covid-19, que é um fogo estranho, pastor, para muitas pessoas, né? Muito doloroso. Muito doloroso, exatamente, muitas perdas, muitas coisas difíceis. Então, a gente sabe que o mundo odiou a Cristo e também, por causa da sua palavra, por causa do Evangelho, também seremos odiados. Então, por que nós trouxemos essa mensagem? Porque nós queremos dizer que há perseguições que virão sobre nós, né? Há coisas que vão acontecer que para nós, muitas vezes, a gente acha estranho, mas que são normais, pastora, né? O mundo odiou a Cristo e vai nos odiar. Exatamente. Também. Então, Dele. A ideia é que nós possamos mesmo ser restaurados, como ele escreve para o povo, para que eles fossem restaurados, para que eles fossem aperfeiçoados, firmados, fortificados, fundamentados, né? Então, Ele, o Senhor, nos dará força e nos porá sobre os nossos pés, né? Firmes, né? E alicerçados no Senhor. Ele é o Deus de toda graça. Então, nós vivemos por Ele, por meio dele, pastora, né, para ele, e somos, né, dele, né, e vamos caminhando para ele, aleluia, para a glória, né? E então, nesse capítulo 4 e 5 da primeira carta de Pedro, ela termina dizendo isso, né, que Cristo sofreu perseguição, nós vamos sofrer, e também que é vontade de Deus isso tudo. Olha, é vontade de Deus que para nós tenhamos a glória, nós precisamos passar por sofrimentos, por lutas nesse mundo. Esse fogo, né, é destinado a nos provar como e diz, nos purificar. Né? Exatamente, né? E ele vai dizendo também que devemos estar alertas, sóbrios, vigilantes, né? Que amar sinceramente uns aos outros, que devemos ser hospitaleiros e sem reclamação. Olha só o que estava acontecendo, os irmãos sem casa, pastora, sem lar, sem bens, sem liberdade. Então, Pedro então orienta os cristãos a serem hospitaleiros sem reclamar, sem murmurar, avisando para eles: os irmãos de vocês não têm onde morar, não têm onde ficar, hospedem eles, recebam eles com amor. Ele vai falar: use o dom que vocês receberam, né? A graça que está sobre vocês, essa múltipla graça, né? Poderosa, multiforme graça do Senhor que está sobre vocês, usem para alguma coisa útil, né? E aí então, como viver, pastora? Como, né, não estranharmos tudo isso que está acontecendo? Como? Aí a gente trabalhou 3 pontos, pastoras. Eu trabalhei 3 pontos na pregação, pastora. Então eu falei sobre que nós devemos viver, né? Estar vivendo para Deus conforme a vontade dele. Falei que nós devemos estar vivendo com alegria pelo fato de sofrer por Cristo, né? E também falei sobre vivendo alertas, né? Sóbrios e vigilantes no Senhor. E nós decorremos sobre alguns pontos, pastora. E aí o primeiro ponto, vivendo para Deus conforme a vontade dele, eu comecei até falando da parte que fala assim, o fim de todas as coisas está próximo. Então Pedro orienta os cristãos mesmo que estão dispersos a serem criteriosos, alertas, né, sóbrios, e nos fala da importância nesse tempo da dedicação à oração. Olha só, no tempo de prova, no tempo de lutas, nós devemos nos dedicar à oração, em amar, em acolher, em servir uns aos outros e administrar muito bem, fielmente, a graça de Deus em suas múltiplas formas, como ele coloca aqui nesse texto que nós lemos do capítulo 4, pastor, né? E esse segundo ponto vem falando, vivendo com alegria pelo fato de sofrer por Cristo. Ele vai dizer que a primeira diz assim, eu coloquei que o sofrimento por Cristo é um privilégio glorioso, pastora. E ele vai dizer lá no versículo 4 do capítulo, o versículo 12, aliás, do capítulo 4, diz o seguinte: amados, não estranheis
o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha só que interessante, pastora. Então o sofrimento não deve ser algo estranho para nós, mas deve ser algo de uma ressignificação que eu falei, pastora. Ressignificar, ou seja, precisamos dar um novo sentido a tudo isso que estamos passando dentro desse tempo do Covid, pastora. Muito bem. Então, nós já fomos alertados, né, pastor, sobre tudo isso. Ocorre que ninguém quer sofrer. A gente tem que ir direto numa questão, ninguém quer sofrer. Quem dera nós pudéssemos passar por esse mundo, Jesus vir nos buscar, sem passar pela morte física, sem passar por sofrimento. Sem lutas, né? Sem lutas, mas nós seríamos medíocres para sempre e a vida da eternidade não entra medíocre. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados e esse fogo é destinado a nos aperfeiçoar para a glória de Deus. Nos provar, como o próprio Pedro fala, né, pastor? Exatamente. Nos provar. Porque todo sofrimento é útil para o nosso crescimento espiritual, pastor. Nós precisamos continuar. Até mesmo, pastor, porque o que vai falar, o senhor mencionou uma questão que nós devemos nos alegrar se estamos sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mas se sofrer por outras coisas, tem que alinhar. Ele diz, não sofra, porém, ele vai falando no versículo 15 e 16, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como que se intrometem na vida do outro, ou os negócios de outra, né? Mas sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Então, ele vai falar que nós devemos nos alegrar na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, né? Para que também na revelação da sua glória, olha só, vos alegreis e exulteis, né? Exultando, né? Se pelo nome de Cristo somos injuriados, como diz lá no versículo 13 e 14, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa então a presença de Deus, né? O Espírito Santo da glória e de Deus, né? Então o sofrimento, ele vai nos caminhar para mais comunhão com Deus, nos garante glória futura, possibilita consolo e tantas bênçãos sobre a nossa vida, né, pastor? E esse sofrimento vem primeiramente, pastor. O texto vai dizer nos versículos 17 e 18, por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Sim, olha começa só, por nós. Começa pelos cristãos, né? Ora, se primeiro, ele fala assim, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ele fala assim, e se é com dificuldade, olha só o que ele fala, que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Meu Deus, pastor. Às vezes fico pensando que há cristãos e cristãs que estão sofrendo por muitas questões. Sofrendo porque comprou o que não podia pagar. Sofrendo por causa de fofoca. Sofrendo porque não consegue perdoar o outro. Sofrendo por tantas questões que poderia não estar. Agora, pelo que poderia estar, não quer. Que é pelo Evangelho, sofrer porque prega, porque ama o Senhor, porque é reto, né, pastora? O que é reto e alinhado, porque se desprendeu mesmo de muitas questões, né? Você pensa, amados, esses irmãos perderam emprego por causa do Senhor. Sabe por quê? Porque, pastor, eles não concordavam com o sistema. O sistema vinha para oprimir a igreja de Deus, o que ele dizia, eu não vou trabalhar em favor do sistema, esse sistema que é contra as leis de Deus, contra o que Deus estabeleceu. Então eles perderam emprego, família, bens, tudo por conta disso. Quem de nós teria coragem de perder o emprego por causa de Jesus, de deixar o emprego? Eu, rapaz, imagino. E hoje isso me veio à mente, pastor, ali numa reunião, quando eu falei que o sistema é isso mesmo, e depois eu fiquei encurralado em questões que a gente trabalha pelo sistema, e eu pensei, eu teria coragem hoje, porque eu estou já aposentando, eu teria coragem hoje de deixar uma carreira, porque ela é escrava do sistema podre que se levanta contra Deus, sim ou não? Isso eles deixaram. Na história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pastor? Sim, lembro. Então até citei isso, né, como uma ilustração, que eles não negaram a Deus, mesmo diante de uma fornalha acesa 7 vezes mais. Verdade. Eles falaram, rei, se Deus nos livrar, se Ele tem poder para nos livrar, se Ele não nos livrar, fique sabendo, rei, que nós não vamos nos prostrar diante da imagem de ouro, nem adorá-la.
eles falaram isso, né? Nós só adoramos a Deus e vimos o poder de Deus na vida daqueles homens, né? Sabe, amados, eu falei uma coisa pro pastor Kilson, falei, esse povo era acostumado a começar do nada. Um povo que era acostumado a ter tudo destruído e recomeçar. Talvez eu e você não precisamos ainda passar por isso, então nós ainda não aprendemos como é que a igreja passa pelos tempos difíceis, pelo sofrimento. Mas tem uma coisa, o fogo que começa entre nós está destinado a nos ensinar para a glória de Deus. Então até tem uma frase que eu ouvi de um pastor, é melhor para o homem e para a mulher suportar o fogo do sofrimento nesta vida, pastora, do que experimentar e suportar o fogo do sofrimento eterno no inferno, que chama o lago de fogo, né? Pelo fato de ter rejeitado o Evangelho de Deus. Então, agora fica uma pergunta, então, você prefere passar pelo fogo logo nessa vida ou quer passar pelo fogo da eternidade no inferno? Misericórdia, porque lá não se apaga nunca, né? Não tem como se apagar. É uma questão muito terrível, né? Então vamos logo passar por esse fogo, irmão. Alegres, né, pastor? Alegres, contentes, regozijando, com tudo, porque estamos sendo aperfeiçoados para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Jesus disse isso, né? Bem-aventurados sois vós quando perseguirem vocês, quando mentirem a respeito de vocês. Está lá em Mateus 5, do 10 ao 12, quando falarem coisas contra vocês. Então, exultem, alegrem-se, né? Porque os profetas também foram perseguidos. Ele falando dessa forma, ou seja, e os irmãos de vocês que estão espalhados estão sofrendo as mesmas coisas. Pedro fala isso, exatamente. Muito bem lembrado, pastora. Então, o último ponto para nós caminharmos aqui, pastora, para o final, ele fala também sobre que nós devemos viver alertas, né? Vivendo alertas, sóbrios e vigilantes, né? Ele começa falando no versículo 8, dizendo assim, ó: sede sóbrios, alertas e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Pedro está trazendo um alerta, chama a atenção para o nosso adversário espiritual, pastor, nesse momento aqui, né? Pedro nos informa também como derrotar o adversário. Ele fala, né? Está lá no versículo 9, ele fala, resistindo-lhes, né? Firmes na fé, resistindo firme na fé, né? Ele nos lembra de que o conflito feroz e doloroso que estamos passando esse tempo vai passar, né? Ele vai acabar, né? Um dia sairemos vencedores, né? E aí ele vai contando, né? Apontando que Deus triunfará, né? Domínio está nas mãos do Senhor. Ele vai terminando dessa forma, né? E essa palavra sóbrio significa estar atento, pastor. Alerta mesmo, né? Ou não influenciado por bebidas alcoólicas. Quando ele fala sóbrios, né? Algumas versões falam alertas, outras versões trazem sóbrios, né? Ele está dizendo, não sejam influenciados por bebidas alcoólicas. E a gente sabe que a bebida alcoólica influencia muitas pessoas a fazerem o mal e saírem de si, né, pastora? Sim. Isso é verdade. Não então, só a bebida alcoólica, outros tipos de droga também, né, pastor? Então, para nós concluirmos, o fim de todas as coisas está próximo, amados. A igreja deve glorificar a Deus através da oração. Se volte para a oração nesse tempo. Ame mais, né? Sirva mais, né? Pedro está dizendo, o rei está chegando. Amém. Então não adianta viver isolado, porque hoje nós vivemos, até eu falei na pregação, um isolamento, pastora. E isso tem sido ruim para muitas pessoas, né? É tantos lives, é tantas coisas que as pessoas ficam perdidas com tantas coisas. E a gente sabe que o isolamento, seja numa casa, seja no sítio, seja em cima de uma montanha, isso não vai mudar muita coisa na vida da pessoa, né? A gente precisa, na verdade, perguntar para si mesmo, você está vivendo de tal forma que os outros consigam ver quão grande é o seu Senhor? De forma que você, ele fala tão grande quanto você está dependendo dele em oração? Nós devemos fazer isso, essa pergunta para si mesmo, né? E sobre o amor pelos outros irmãos? E aí, como é que está o nosso amor? Além disso, de que forma nós estamos administrando, pastor, os dons que nós recebemos, que Deus nos confiou? Como estamos administrando tudo isso? Para que os dons, né? Só para dizer que eu tenho o dom? Então, eu quero dizer algo para vocês. Não deixe que a vinda do Rei da Glória encontre você despreparado. Precisamos estar preparados, alertas, vigilantes, né? Sóbrios em tudo. Então
Então, como cristão, precisamos entender que o sofrimento não deve ser algo estranho para nós, né? Muitas vezes é uma prova do Pai, do grande amor do Pai, que utiliza então as crises da nossa vida, não para nos destruir, pastora, e sim para nos refinar e nos purificar como o fogo purifica o ouro, porque Deus só purifica o que é precioso, e nós somos preciosos para Graças o Senhor. Ele está nos purificando, né? Então o sofrimento é o caminho para a glória. Creia nisso. O apóstolo Pedro conclui suas observações aqui, atribuindo a Deus o eterno poder, né? Que vai levar o seu povo para a glória eterna, dizendo algo interessante no versículo 11, pastor. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deixamos essa palavra no teu coração. Pastora, ore conosco nesse momento. Oremos, é importante o tempo de oração. O apóstolo Amém. Pedro frisa muito isso, porque é na oração que você tem intimidade com o Pai, é na oração que você vai discernir os tempos, é na oração que você vai se fortalecer, é na vida de oração que você recebe o poder de Deus para enfrentar mais um dia para a glória do Senhor. Ele fala, dedique-se à oração. Dedique-se. Oremos, Pai, muito Amém. Obrigada. Nós te adoramos por essa palavra. Obrigado mesmo. Essa palavra nos confronta, essa palavra nos desafia. Aleluia. Meu Deus, que não soframos por coisas desnecessárias, mas se tivermos que sofrer, que seja pelo Evangelho, que seja pelo nome de Jesus Cristo, um sofrimento digno que honra o teu nome. Chega, meu Deus, de crentes fracos que fica sofrendo por causa de fofoca, sofrendo, meu Deus, porque comprou o que não pode pagar, fica sofrendo porque fala mal de outras pessoas, meu Deus, sofrendo por tantas questões desnecessárias, que isso caia por terra, que estejamos sóbrios, vigilantes, atentos para discernir os tempos e saber nos conduzirmos pelo poder do Teu Espírito Amém, Santo. Papai. Eu oro abençoando a Tua igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo, cada pessoa, cada um em cada uma. Pai, nós queremos afirmar que não estranhamos esse tempo. Nós já sabíamos que ele chegaria. Verdade, Agora Senhor. Nos ajude a passar por isso, para a honra e a glória do Teu nome. No nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus, Amém. O Senhor te abençoe Deus e te abençoe. guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.